nosso tema hoje, né, é a prece recompõe, né? E foi através da mensagem, né, do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Pedro Espírito. Emmanuel, a mensagem 98. O título é Prece Recompõe. Então, a gente vai trabalhar um pouco dentro dessa linha, né, vamos fazer uma abordagem, né, dentro desse tema, né? Mas antes de a gente começar, né, eu gostaria de perguntar para vocês, né, o que é a prece, né, para nós, né? Como é que nós entendemos prece, né? Oração, né? A gente sabe, né, desde que o mundo é mundo, né, todos nós, por toda parte, por todos os povos, né, civilizados ou bárbaros, né, os olhos se elevam, né, as mãos se juntam, os joelhos se dobram para implorar ou render graças, né? A gente sabe que isso é uma forma da gente, de alguma maneira, fazer uma conexão, né, com alguma coisa, com alguém, a gente é que vai determinar, né, dentro da nossa cultura, né, dentro do que nós aprendemos, né? Sempre nós estaremos, né, vai ter um momento na nossa existência, na nossa caminhada, que a gente vai olhar para os céus, né, juntar as mãos, ajoelhar, né, se for o caso, depende de cada um, e rogar aos céus, olhar para o céu, né, e render glória, graças, né, ao universo, né, para nós, a Deus, né? Então, sempre vai ter esse momento, né? Mas aí a gente pergunta assim, essa prece que a gente faz, essa rogativa, esse contato, né, com o universo, né, com Deus, como queira chamar, como é feito? Como é que nós fazemos isso, né? É importante a gente refletir sobre essa maneira de se reconectar com o divino, né, com Deus, né, com o universo, com Ra, né? A gente coloca o nome que a gente quiser, né? Como é que a gente faz isso? A gente sabe fazer, né? Aí a gente fala assim, esses dias agora, né, tem pouco tempo agora, acho que uns 15 dias, eu escutei alguém falar assim, não, a gente aprende a orar lá no templo que a pessoa frequenta. Ela diz, não, a gente tem um momento que a gente vai aprender, a gente estuda como orar, vai aprender a orar. Aí eu fiquei pensando, até já, né, trabalhando esse tema, né, falei, como é que a gente aprende, né? De que maneira podem ensinar, né, podem nos ensinar a fazer, a orar, né, a fazer uma prece, né? Fiquei pensando sobre isso, né? Ainda não encontrei uma resposta, né, sobre como seria esse aprendizado, né? Eu não conheço a casa onde a pessoa frequenta, né? Não sei quais são os métodos, né? Mas eu fiquei pensando se tem alguma maneira da gente aprender, né, de ensinarem a gente a orar, né? Quando nós somos crianças, né, que os nossos pais na hora de dormir, sempre, quase sempre na hora de dormir, eles fazem as nossas orações, né? Normalmente, para quem é da origem católica, né, o Pai Nosso, né, faz aquela conversinha, né? É um aprendizado, de certa forma, né? Mas aí a gente pergunta, e essa prece que nós fazemos é para quê, né? Para quem nós fazemos essa prece? Né? Por que nós fazemos essa prece? Nós fazemos essa prece. São reflexões que nós precisamos trabalhar para que a gente possa fazer, né, essa conexão, né, com o divino de uma maneira mais eficaz, mais saudável, né? Porque a gente fica perguntando assim, a gente ora para quê? Para curar? Ela cura? A prece cura? Né? Para realizar um pedido? Né? Na maioria das vezes, nós realizamos as nossas preces para pedir alguma coisa, né? Quase sempre, né? Nós fazemos prece para agradecer, nós oramos para agradecer o que nós recebemos de bom, né, e de ruim, né? Se Deus, uma pergunta, se Deus conhece as nossas necessidades, por que a gente tem que fazer esse contato? Por que nós temos que orar, né? Fazer uma prece, né? São questões que a gente precisa ir trabalhando e respondendo para a gente possa entender esse movimento que é a prece, essa dinâmica que é a prece, que é uma oração, né?
E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós nos tornamos mecânicos na hora que a gente faz essa conexão, esse contato, quando nós oramos, fazemos uma prece. Nós é uma coisa muito mecânica já, né? Para quem quem conhece o Pai Nosso, a gente vai lá, Pai Nosso, e vai, mas o pensamento está ali, está acolá, né? A gente só vai repetindo as palavras, né? Só vai repetindo, né? Acaba que você não sabe nem o que você falou, às vezes você até se perde, por quanto você está tão ligado em outros pensamentos que você até se perde nessa oração que é tão maravilhosa, né? E eu lembro, né, que a minha avó, muito católica, né, na época da Semana Santa, ela fazia a novena nas 3 horas da agonia, nós íamos para a casa dela no interior, e tinha esse momento das 3 horas da agonia que ela fazia com que nós, os netos, né, fizéssemos dentro da casa dela uma peregrinação e levando, né, a novena, as orações assim. E aí eu e meus irmãos, né, quem estava lá, né, a gente fazia aquilo assim, sem nem compreender direito. A gente fazia, porque estava lá minha avó, né, muito austera, né, o mandado, mas às vezes ficava só, né, naquele contato, naquela gracinha, naquela brincadeirinha que a gente, menino, fazia, né? Porque a gente não entendia o mecanismo, a gente não entendia essa dinâmica da oração, né? O porquê que ela fazia, né? Por que era tão importante para ela e que nós participássemos também, né? Então, são coisas que a gente vai refletindo e, com o passar do tempo, a gente vai, né, encontrando algumas respostas. Às vezes, não, porque às vezes a gente continua fazendo as nossas preces, as orações de uma maneira totalmente mecânica. Ou então, só lembramos de orar, de fazer uma prece, quando nós estamos necessitados, né? Quando nós estamos muito no sufoco, né? Quando a gente não sabe mais o que fazer para poder resolver questões nossas, né, alguns problemas, aí a gente lembra da prece, né? Pensa, né, no material, a maioria das vezes é assim. Nós fazemos isso. É muito comum, é muito natural, né? Faz parte da nossa essência ainda termos esse comportamento, né? Aí uma das coisas que chamou a atenção, né, se a ciência, né, já constatou algum resultado positivo da oração intercessória. Vocês têm conhecimento disso? Né? Se a ciência já comprovou? Né? A resposta é positiva, né? Existe o dia da prece, né? Da oração, né? Isso é um experimento, foi feito um experimento nos Estados Unidos, né? No hospital, e eles perceberam que aquelas pessoas que iam para a capela, faziam essas orações, né? Elas tinham mais saudáveis dentro daquele quadro de doença. E as pessoas que não faziam nada, que não oravam, não faziam essa conexão, não tinham melhora, né? Então, já existe uma comprovação científica que a prece, né, intercessória ajuda, né? Comprovação científica, né? Mas aí, né, como é que nós estamos nessa situação? Né? Como é o nosso comportamento? Né? Para quem nós devemos orar? Quando nós vamos orar? Para quem nós vamos orar? Então, são questões. Quando? Né? Qual é o momento mais apropriado para a gente orar? São questões que a gente precisa, né, repensar nessa dinâmica da prece, né, nesse poder que a prece, que nós já sabemos, né, exerce nas nossas vidas. Né? Então, né, a pergunta fica a reflexão, eu trouxe isso só para a gente refletir, tá? Porque a gente sabe que em alguns momentos, né, quando a gente consegue, né, esse contato, a prece vai nos ajudar, vai nos tornar, né, mais leve, o nosso coração mais tranquilo, porque nós fizemos uma oração, essa conexão. Né? Então, como é que a gente pode aprofundar essa relação, esse sentimento? Né? Como é que nós podemos fazer? Aí eu trouxe, né, uma reflexão para a gente. Né? O espírito Humberto de Campos, né, na obra Boa Nova, através de Chico Xavier, relata as elucidações de Jesus ao discípulo João a respeito da oração. Né? Ele estava muito... Se vocês pegarem esse capítulo da Boa Nova, João estava assim, era seguidor de Jesus, estava ali grudadinho, chicletinho com Jesus, mas ele tinha algumas dúvidas, ele era muito novo, muito jovem, né? E ele, né, estudando mais um pouco, né, junto com os essênios, essa questão da espiritualidade, ele não compreendia como é que os essênios, eles eram muito espiritualistas, né, eles se dedicavam ao estudo,
faziam essa conexão de uma maneira bem, né, bem forte, né? João não conseguia entender, né, as explicações, né? E Jesus tentando, né, orientá-lo, né, sobre essas questões que ele não entendia como é que era, né, esse procedimento, né? Porque como é que ele poderia fazer uma oração tão boa, né, tão poderosa, tão saindo dele, né? Ele não conseguia entender esse processo. Aí Jesus diz assim: cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. A verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas, e que cada deve estabelecer um caminho para o mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Jesus, né, sempre mostrando, né, de uma maneira tão linda, né, como é que nós devemos nos comportar, né? As explicações dele para João, né, mostrando que essa conversa que nós temos que ter com Deus, né, nesse momento, né, da prece, da oração, é a coisa mais íntima que nós precisamos ter. A gente vai lá dentro, né, do nosso santuário para poder conversar com Deus. Por isso que ela não pode se tornar mecânica, né? Por isso que cada momento é um momento de oração, são diferenciados, né? Não adianta dizer, não, toda noite eu deito e rezo, né? Mas toda noite você vai dormir com um outro movimento do seu dia a dia. Então, a prece não é igual, né? Não é verdade? Né? Cada dia é um movimento na hora que eu vou dormir. Aconteceram tantas coisas no meu dia, né, que na hora que eu vou dormir eu não posso fazer a mesma coisa, repetir a ação, né? Porque já é uma outra situação, porque cada momento é um momento. É por isso que ele diz que a gente tem que ir lá dentro do nosso santuário. Como é que eu estou hoje? Como é que foi meu dia hoje? Né? Para que eu possa conversar com Deus na hora que eu for dormir. Né? Porque sempre nos colocam, né, que é muito importante a oração ao amanhecer e ao anoitecer. Eu, né, aqui sou eu falando, né, eu acho que toda hora é momento de orar. Em qualquer situação que você se encontre, né, você pode fazer a sua oração, pode fazer essa conversa, né? Porque depende dos momentos. Então, não dá para você ser repetitivo, não é aqui, né, ter uma rotina, é assim assado. Não é. Cada momento é um momento diferenciado de você fazer essa conexão, de buscar no seu santuário interior, né, essa conversa que você vai ter com Deus. E ele fala que é um luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, por isso que eu estou dizendo que cada momento é um momento ímpar na nossa existência, nessa conversa que nós vamos ter com o Pai. Né? Porque as situações da gente é que vão levar. Né? Nessa hora, hoje eu estou querendo agradecer, porque eu recebi tantas bênçãos. Não, aí amanhã eu posso estar assim, de joelho pedindo auxílio, né? Pedindo ajuda. Deus, Pai, né, me ajuda, eu estou passando por tantas atribulações, hoje foi um dia tão difícil, né, eu estou tão amargurada, eu estou tão cheia de sentimentos ruins, me ajuda. Né? Então, tem momentos que são diferenciados, é por isso que a gente precisa tomar o cuidado de não ser mecânico, repetitivo, fazer a mesma coisa, ter essa conversa com Deus de uma maneira muito, né, assim, né, do jeito como é que eu não sei, nem estou encontrando a palavra, né? Bem superficial, né? Porque esse momento é nosso, é o caminho que nós temos de falar com Deus. Por isso que ele é tão importante, né? Esse santuário que a gente vai buscar. E ele diz assim, e João, né? Ainda questiona assim, mas o coração deve se louvar ou súplica? Porque sempre foi, né? Tem assim, louvar, agradecer e pedir.
né? Nós temos esse ensinamento bem trabalhado já na nossa cabeça, né? Louvar, né? Agradecer, pedir, né? Aí Jesus responde: por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes, os que louvam podem ser somente preguiçosos, né? Todo aquele, porém, que trabalha com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria, né? É aquela história, né? A gente, quando a gente está pedindo, né, a gente sempre pede, né, algumas coisas, que é a intercessão divina para aquelas coisas que nós queremos, que nós achamos que são as melhores para nós. Quando, na verdade, né, isso não é verdade. Né? A gente sabe que a gente só recebe o que a gente realmente precisa. Não adianta eu pedir para ganhar na loto, na cena, que não vai acontecer. Né? Ah, eu vou querer, eu vou fazer isso, vou fazer caridade, não sei o quê. Se não tiver, se não for da vontade do Pai, se não for bom para você, né? Se não for, não vai acontecer. Né? A gente sempre faz essa brincadeira, porque é o que a gente mais pede, né? No final do ano está chegando, né? Já vem a cena da virada, a gente já está pensando, né? Isso não vai acontecer se não for o melhor para nós, né? Para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Aí João ainda pergunta, né, no livro Boa Nova, e como ser leal a Deus na oração? A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? Jesus então responde: não. Embora a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que mesmo contrariada em determinadas ocasiões. Todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Pela prece podem se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 659. Né? Então, a gente tem essa ideia, né, de que, né, nós temos que fazer, mas a gente tem que louvar, agradecer e pedir, né, isso é, né, perfeito, né, mas a gente precisa entender, né, que esse louvar, né, que tanto já nos ensinaram, né, é você ver, né, o quanto Deus é misericordioso com a gente, o tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele é bom para nós, pela oportunidade do nosso dia a dia, pela nossa vida, pelos problemas que acontecem, né, que são problemas que fazem, que nos ajudam a crescer, né, dentro da nossa perspectiva, né? A gente precisa agradecer por tudo que nós recebemos, pelo dom da vida, pela natureza, pelos passarinhos que cantam. Eu todo dia me aborreço. Olha só que coisa mais contraditória, né? Porque tem uns passarinhos que vêm aqui na minha sacada que perturbam de manhã cedo, 6 horas da manhã, eles estão cantando. Aí, às vezes, final de semana, eu quero, normalmente, quero dormir até mais tarde, os passarinhos estão lá contando, eu acordo e eu fico aborrecido. Mas olha só que bobagem a minha, né? Quando que bênção eu poder ser acordada pelos passarinhos, pelo canto dos passarinhos. É porque eu ainda estou muito atalhada, né? Preciso melhorar para poder compreender, né? Essa graça divina de eu poder ser acordada pelos passarinhos. Né? Então, a a gente também tem um momento da gente pedir, porque a gente é necessitado, né? A gente precisa, né, de auxílio, né? Então a oração faz aquele contato, né? A gente vai, né, e se comunica, pede, né? E se for do nosso merecimento, do nosso bom proveito, a gente será atendido. Né? A gente sabe que o auxílio virá, né, de várias maneiras, né? A gente precisa ter olhos e ouvidos para poder entender, né?
quando nós seremos atendidos, porque normalmente, às vezes a gente fica meio chateado com a divindade, né, porque não foi atendido, e ele mandou tantos sinais para a gente, dentro dos nossos problemas, dos nossos pedidos, né? Só que a gente não quer ver, porque a gente quer o que a gente acha que é o melhor para nós, e não é. Nem sempre é o melhor, você está fazendo o pedido certo, né? Então, né, para a gente poder fechar um pouco dessa questão do que seja a prece, né, do que nós já estudamos, né, a prece é a conexão da criatura com o Criador, né? Fechado isso, né? Somos nós com o Pai, né? Somos nós com os nossos anjos de guarda, os nossos benfeitores espirituais, né, que estão sempre ali a nos socorrer, a nos ajudar, né? Então, a prece deve ser uma expansão íntima da alma para encontrar Deus em nós. Olha só que lindo isso, né? A encontrar Deus em nós. Um diálogo solitário, uma meditação sempre útil e proveitosa, se nos permitirmos silenciar a nossa voz inferior para ouvirmos a voz superior da consciência que fala em nós e nos direciona ao bem. Orar é conversar com Deus. É o recurso pelo qual, através do pensamento expresso ou não em palavras, né, a criatura entra em sintonia íntima e profunda com o Criador e se comunica com os planos mais altos da vida. A prece é vibração, é linguagem luminosa que, através da vontade, impulsiona naturalmente o ser, a força suprema do universo. Olha só que bacana. Então, orar é conversar com Deus, né? É você chegar e dizer, olha, pai, hoje eu estou mal, hoje eu estou, né? Às vezes a gente quer, né, conversar com Deus, mas não encontra palavras, né? Aí começa a dizer, não precisa, né, de palavras, porque Ele sabe o que vai dentro de nós. Ele sabe o que vai, os nossos pensamentos, às vezes a gente não consegue colocar em palavras, né, o que nós estamos pensando, o que é que a gente quer nessa conversa, né? O que é que vai dentro de nós, as nossas dores, né? Não consegue expressar, mas não se preocupe, não nos preocupemos com isso. Deus sabe, né? Quando a gente faz essa ponte luminosa, como ele chama, quando ele diz assim, agora eu vou aqui, né, entrar no meu santuário no interior e vou conversar com Deus, ele já sabe o que está acontecendo com a gente. Ele já sabe de toda a dor que nós estamos passando. Ele sabe do que nós precisamos, né? Ou das nossas alegrias, e depende, né? Então, a gente não precisa ficar preocupado em o que falar, né? Se são palavras, muitas palavras, não, Deus não está importando com isso, né? A gente pode chegar assim, oh, Senhor, hoje eu estou precisando da tua ajuda, né? Pronto, né? Ele já fez a ponte, ele sabe o que se acontece, o que se passa dentro de nós, né? Então, a gente tem que procurar entender justamente, né, que essa vibração do nosso santuário interior, né, nessa ponte luminosa, né, vai ao encontro da divindade, né, e a gente começa a conversar, né, com palavras ou não, porque ele sabe o que é que acontece com a gente, né? Ele nos impulsiona, né, naturalmente, nós, os seres, né, com as forças do universo, né? A força suprema do universo, que é o nosso Pai. Então, para que a gente já entendeu, né? A gente está fazendo só uma revisão, hein, do que é prece, do que já foi ensinado para a gente, né? A gente vai entrar por um outro, né, caminho dessa prece, né? Que é justamente dentro da mensagem do Vinha de Luz, a mensagem 98, a prece recompõe. Né? Porque aqui nós estamos falando que nós já aprendemos, que já trouxeram para a gente, né? Que a prece, né, é louvar, pedir, agradecer, fazer essa conexão, tal, com a divindade, né? A gente já sabe de tudo isso. Né? Mas essa mensagem, né, Emmanuel, né, tem uma abordagem, Emmanuel, né? Quando ele traz essas mensagens para a gente, elas dão uns estalos na gente, né? Nos leva a fazer um outro caminho, né? Para a gente entender, porque ele diz assim, a prece recompõe. Olha só, né? A gente se recompõe, se refaz, né? Então, é um outro olhar que Emmanuel nos traz sobre a prece.
A gente vai sair daquela linha de pensamento do louvar, do agradecer, do pedir, que é muito importante, que a gente faz isso sempre, né? Já pensar num outro momento do tanto que a prece pode nos ajudar, né? Eu não preciso pedir nada, só de eu fazer uma prece, né? Fazer essa conexão, né? Esse canal, né? Eu já me recomponho, né? Por quê? Né? Porque a prece, né, ela vai além de pedir, vai além de agradecer, né? Ela faz, né, ela a prece, ela é um processo de harmonização interna, de reconexão com as esferas superiores. Olha só a importância da prece, né? Ela é um processo ativo de harmonização entre nós internamente e faz uma reconexão com as esferas superiores. Né? Então, a gente saiu, né, daquele negócio só de pedir, só de pedir, só de pedir, que normalmente é o que a gente faz, né? E já vai ter um outro olhar sobre a importância da prece em nossas vidas, porque ela faz, né, esse processo ativo de harmonização, de equilíbrio entre nós, né, e né, as esferas superiores. Né? Então, a prece funciona como um canal espiritual. Olha só, né? Quando eu oro, quando eu faço a minha oração, eu estou entrando em contato, fazendo ter um canal aí de conversa com o mundo espiritual, né? Com as esferas superiores. Né? Então, quando oramos, nós entramos em sintonia com Deus e os bons espíritos, né? Porque Deus ele usa dos seus, né, daqueles seus trabalhadores, né? Está trabalhando todo dia, mas ele tem lá os seus trabalhadores, né? Que nós podemos, né, pedir através dele para que Deus nos atenda. Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Belém do Pará, é um exemplo, né, dessa ponte que existe, né, entre nós aqui, né, ainda super atrapalhados, cheios de problemas, e Deus, através da intercessão de Nossa Senhora, né, da Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Nazaré, aqui na nossa cidade. Né? E a gente vê o tanto, né, que Nossa Senhora ela faz a intercessão, né, com Deus, quando a gente vê aqui no Sírio, né, os romeiros, né, como nós chamamos, né, pagando as suas promessas, né, as suas bênçãos que eles receberam, de uma maneira assim que é tocante, é emocionante, não tem quem não se arrepie, quem não nem chore de ver essa emoção que a gente enxerga nos romeiros por conta da intercessão que aconteceu, né, no seu pedido, na sua dor, do que quer que seja, né, e como eles receberam, né, eles percebem, né, eles receberam a graça, né, e eles vão ali mostrar, né, que receberam a graça através de acompanhar o Sírio, né, e você vê o tanto que eles estão, né, felizes, o tanto que emociona. Né? Então, essa sintonia, né, que a gente tem com as esferas superiores permite, né, que nós recebamos influências positivas que nos ajudam a nos recompor. Então, quando a gente, né, entra nesse canal, né, para poder entrar em contato com as esferas superiores, né, as influências positivas, né, dos nossos benfeitores, do nosso anjo da guarda, nos ajudam a nos recompor. Às vezes a gente está tão destrambelhado, a gente está tão cheio de encrenca, que a gente está tão desnorteado que precisa realmente vir uma intercessão muito poderosa para a gente poder se, né, tomar fôlego, né, através da nossa prece, das nossas orações. E eu lembro, né, depois eu falo sobre uma experiência própria. Então, porque nesse momento que que eles nos ajudam a nos recompor, né, a gente fez uma prece verdadeira, né, nós tivemos uma atitude interior de entrega total, né, e de fé, né, de fé. Quando a gente faz uma prece, né, com todo fervor, né, com toda que ela é verdadeira, né, que ela é a partir de dentro desse santuário que nós temos, né, nós, né, e com a fé, né, porque a fé é importante na hora da prece, né, nós sabemos, né,
nós recebemos, né? A gente recebe, a gente percebe a influência dos benfeitores ali a nos harmonizar, né? E eu vou contar para vocês aqui, né, uma experiência comigo, no momento em que eu passei um momento de dificuldade lá atrás, na nossa vida, né? E eu estava assim, muito assim, desnorteada. Falei, pô, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? O negócio está meio complicado, uma desarmonioso, todo mundo meio, né, desequilibrado, né? Meus filhos, né? Uma adolescente, né? Uma coisa, muita complicação, né? Mudança de cidade, assim, muita coisa acontecendo na nossa vida. Eu estava realmente numa situação, eu estava um pouco, meu Deus, então estamos perdendo o prumo aqui, então o que está acontecendo na nossa vida? E eu fiz uma rogativa, né? Lembro que para a área de serviço do meu apartamento, eu morava num apartamento lá em Castanhal, e eu na janela, eu dizia, nossa Senhora, me ajuda, meu anjo de guarda, me ajuda, o que é que eu faço? Me ajuda, me dá uma luz, né, para eu poder, né, para a gente não nos harmonizarmos, nós ficarmos bem, né? E eu recebi, né, através da intuição, né, uma mensagem, né? Ela, do meu anjo de guarda, né? Ela me disse assim, né? Faz o evangelho no lar na tua casa, né? E eu estava tão assim aflita, tão desesperada, estava chorando, né? E eu recebi, né? Eu escutei, né? Na minha voz interior, né? Assim, faz o evangelho no lar na tua casa, né? E aquilo me deu, né? Me acordou, né? Porque nós estávamos precisando realmente, nosso lar estava bastante, né, desequilibrado. E assim nós começamos a fazer, né, sempre o evangelho lá. Então, quando a gente, né, se entrega, né, que a gente, né, ele, Deus sabe, ele manda a ajuda, mas nós temos que ter olhos e ouvidos para ouvir, né, como sempre, né, Jesus nos diz, né? Porque às vezes a gente recebe, né, as orientações, mas a gente não quer ouvir, né? Principalmente quando tem que ser uma mudança de atitude, de atos, né, de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né, mas que para a gente dá é bom, né, que a gente não consegue, né, ouvir, entender as mensagens, né? Então, né, a gente tem que buscar, né, entender, né, será que quando eu oro, eu estou realmente me conectando, né, com o meu íntimo, né, e com o divino, né? Porque nesse momento que eu contei para vocês, que eu estava assim, muito, muito sofrida, né, eu estava ali, realmente era eu pedindo, né, de joelho, não estava de joelho, mas estava chorando, pedindo auxílio, né? Então, nesse momento, eu realmente estava conectada com a minha dor, né, com o que eu estava passando, me conectando com o meu anjo de guarda, né, com o meu mentor, o meu guia, né, o que seja, né, e eu recebi esse auxílio, né, recebi, eu entendi a mensagem, né, graças, né. Então, é por isso, né, que a prece recompõe, porque à medida que a gente vai entendendo as mensagens que são trazidas para a gente, né, através dessa conversa íntima, né, a gente vai podendo se reequilibrar, se harmonizar, né, entender, né, o processo, o que está acontecendo com a gente, né. Emmanuel nos ensina nessa mensagem que a prece é como um remédio espiritual. Ela recompõe nossas forças, ajusta as nossas energias e nos alivia em momentos de dor. Isso né, é certeiro, né? Alivia nos momentos de dor, reajusta as nossas energias, né? Isso é muito importante para que a gente possa compreender, né, a importância da prece, da oração nas nossas vidas e a maneira correta dessa conexão do nosso santuário, né, interior, nosso íntimo, com esse canal, com a espiritualidade. A gente precisa fazer essa ponte, né, luminosa, como ele nos fala, ali atrás, na Boa Nova, né? Mas a gente precisa ser verdadeiro, né? A gente só vai conseguir fazer essa ponte de comunicação com se a gente for verdadeiro. Se a gente colocar ali, né, nessa conversa que a gente tem com o divino, né, todas as nossas, né, ser sincero, né? Não mascarar e dizer, nossa, eu sou muito atrapalhada,
né? Nossa, por que eu ainda tenho isso dentro do meu coração? Por que eu ainda cultivo esse tipo de sentimento, né? A gente precisa ser honesto com a gente mesmo, outro sincero, né? Porque às vezes a gente está passando por atribulações e é por conta do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, de como nós reagimos às situações, de como nós, né, falamos, né, como nós nos expressamos, as nossas atitudes, né? A gente sempre precisa perceber, né, que às vezes os nossos dissabores, às vezes nós temos uma parcela de responsabilidade tremenda e a gente não reconhece. A gente sempre acha que a responsabilidade é do outro, né? Que é o outro que tem que mudar, é o outro que tem que fazer isso. Então, quando eu reconheço que como eu sou, né, como eu sei, né, eu percebo que não, e eu faço essa conversa, eu disse, olha, eu ainda estou assim, ainda cultivo nesse tipo de sentimento, né? O que é que eu faço para mudar? Né? Se isso for sincero, você vai receber esse auxílio com certeza, né? Vai te aliviar num momento de dor, né? Então, a prece alivia a mente atribulada, né? E organiza os pensamentos dispersos, né? Quando você se conecta, né? Quando você está passando por problemas, né, você fica divagando, né? A mente da gente é que nem os macaquinhos pulando de galho em galho, né? Linkando, né? Os neurônios ficam totalmente, né, ligados, ele acende, apaga, vai para ali, vai para lá, né? Porque a gente não fez, né? A mente não calou, né? Quando ele falou lá atrás, que eu falei para você, que silenciar, né, interiormente. É, né, parar de pensar nos teus problemas, nas tuas dificuldades, nos teus, né, o que tu está passando, poder silenciar. A gente sabe que é difícil, né? A gente sabe que a nossa mente ela está ativa, mas a gente precisa encontrar, né, um momento de que forma a gente pode silenciar, respirar, né? Respirar uma, né, duas, né? A meditação ajuda para quem consegue, né? Para que você possa entrar, né, nesse contato com as esferas superiores, porque aí quando a gente silencia a nossa mente, né, a gente vai organizando os nossos pensamentos, que eles estão para lá e para cá totalmente dispersos, aí a gente consegue formar essa ponte, né, construir esse canal de luz com a esfera superior, né? E tem mais um detalhe, né? Quando a gente consegue silenciar a nossa mente, né? Quando a gente consegue, né, juntar os pensamentos, colocar em ordem, né? Quando a gente vai sendo aliviado nesses momentos de dor, quando ele reajusta as nossas energias, a gente compreende que aquele problema que nós estamos passando, né, ele não vai acabar, porque às vezes a gente pensa assim, se não é fazer uma prece, né, com todo o meu sentimento, porque eu não quero mais passar por esse problema. Não quero mais que isso aconteça comigo, eu quero me livrar desse problema. Mas quando você faz todo esse reajuste, todo esse equilíbrio, que você, né, vai se ajustando, vai se harmonizando através da oração, você percebe, né, aquele problema, né, ele vai continuar existindo, sim, mas você vai ter um outro olhar, né? Você, inclusive, pode até encontrar soluções, porque quando você está muito disperso, a mente muito atrapalhada, que você não consegue, né, se doar inteiramente, né, você não encontra a solução do seu problema. Então, quando você, né, silencia, né, faz essa conversa, né, nem na minha situação, porque eu estava tão desorientada. E quando eu parei, né, que eu vi, que eu, né, percebi o caos que estava, né, que eu pedi o auxílio, veio, né, porque naquele momento eu entrei em contato realmente, né. Então, a gente precisa entender, né, que a prece ela não muda as circunstâncias externas, mas transforma a nossa disposição interna para enfrentar as adversidades. Olha só que importante essa prece. Por que ela nos recompõe? Porque ela nos dá força de entender, coragem de prosseguir, né? Nos faz entender, né, que aquele problema que nós estamos passando, né, ele é daquele jeito, né? Está ali, né, que a gente precisa ter, enxergar de como enfrentar, de como resolver, né? E a gente enfrenta, porque às vezes a gente fica com medo, a gente está tão desorientado que a gente não consegue nem enfrentar os nossos problemas, né? Os nossos problemas dentro da nossa casa, dos nossos familiares, né? Que às vezes são difíceis, porque às vezes eu sou difícil, os nossos problemas no trabalho, né? Então, quando você consegue, através das orações, da prece, né, justamente, né, essa transformação interna, né, você consegue
e enfrentar as adversidades, né? Então, né, a gente precisa compreender, né, que a prece, né, essa prece que nos recompõe, que nos refaz, que é um refazimento, né, ela é importante porque a gente sai daquela ideia de louvar, pedir, agradecer e encontra na prece, né, essa ponte, né, de reequilibrar, né, de nos reequilibrar, né, de nos harmonizarmos para que a gente possa caminhar com mais paz no coração, né, com mais quietude, né, porque se a gente não encontrar essa ponte, né, esse equilíbrio, né, essa harmonização, a nossa vida sempre vai estar um caos. Né? A gente não vai encontrar a solução para os nossos problemas, porque nós estamos ainda numa situação aqui na Terra de provas e expiações, né? Bem batido, bem repetido, mas é real, né? Que os problemas sempre vão existir. Nós ainda não estamos na regeneração. Não adianta, a gente está passando, ainda vai passar por problemas na nossa vida, por adversidades, né? Ainda vamos ter muitas situações para resolver. Não vai ser esse mar de rosa que nós estamos querendo. Não vai ser. Ainda vai ter muito espinho na nossa vida. Então, a prece vai nos ajudar justamente a enfrentar, né, nesse refazimento, né, da nossa paz, do nosso equilíbrio interior, desse olhar que nós vamos ter dos problemas da nossa vida, das diversidades, né, tudo que possa acontecer, né, na nossa caminhada, de uma maneira mais saudável. Né? A gente fala, a gente diz assim, como um problema é saudável? Né? Porque toda situação problemática ela se torna saudável a partir do momento que a gente consegue olhar, né, que aquele problema pode nos melhorar, pode nos fazer crescer. Né? Todo problema tem um lado negativo, é claro, porque é um problema, mas tem um lado positivo. Quando a gente consegue enxergar o lado positivo, que aquela situação difícil que eu estou passando, né, pode me trazer, esse problema, né, muda de foco. Né? Eu vou enfrentar melhor, né? Vai me fazer crescer. E o meu crescimento interior, né, é o que tanto queremos, é a nossa transformação. Né? E quando a gente está com o coração, né, imbuído no bem, como ele falou lá, quando a gente tem os ensinamentos de Jesus colocados na nossa vida, né, de uma maneira de ação, né, até aqui uma fala de um palestrante que diz assim, Jesus é com prática, não é teoria. Né? Quando nós colocamos na nossa prática, no nosso dia a dia, os ensinamentos de Jesus, a gente sai da teoria e coloca na prática, a vida se torna muito melhor. Aí ele diz assim também, o evangelho não é sobre o quê, é sobre como. Né? Então, o evangelho de Jesus é como eu vou transformar, como é que eu vou fazer para a minha vida se tornar melhor. Em prática, com certeza, né, a minha vida vai se tornar melhor. Eu vou encontrar como eu posso passar por as dificuldades, né, da vida, que ela ainda faz parte ainda da nossa existência, né, de uma maneira de que eu possa crescer. Né? E a prece, né, ela é, né, uma ferramenta, né, de auxílio para todos nós. Né? E para a gente já está quase no meu tempo, né? Alguém me deu um olá, por favor. Né? A gente precisa colocar isso de uma forma regular. Ela precisa fazer parte, né, da nossa rotina, diariamente. Né? Assim, quando a gente fala sempre no Evangelho lá da importância do Evangelho lá, a prece também é. Né? Eu estou falando isso porque eu estou ouvindo, né, porque eu preciso colocar muito mais a prece na minha vida. Né? Por isso, quando a gente fala, né, a gente ouve primeiro, né, a gente precisa, é para nós isso também, né? Colocar ela de uma maneira, né, diária, né? Fazer parte da nossa vida, essa conexão com o alto. Né? A gente precisa que ela prece se torne um hábito regular, né? Não só quando a gente está triste, nem só quando a gente está alegre, né? Sempre. Sempre é uma oportunidade da gente se conectar com as esferas superiores. Às vezes a gente está de boa, não tem nada acontecendo, a gente diz, olha, Senhor, hoje foi um dia tão bacana, né? Obrigado, né? Você já vai se auxilia, você faz aquela higienização, né? Você já auxilia aquele próximo que está perto de você, né? E a gente tem que sempre perceber, né, que
Não é importante o número de palavras, né? Não é importante, né, a forma, né? Isso não é o mais importante, né? Essa sintonia com as forças interiores, né, cria uma proteção espiritual que nos ajuda a enfrentar os desafios com serenidade e paciência. Por isso que ela precisa ser todo dia, né, regularmente, para que essa proteção, né, se torne sempre, né, como um escudo, uma barreira, né, é, é, das más influências, que nós todos estamos sendo influenciados, né? Sempre. Então, quando a gente está fazendo essa sintonia com as forças superiores através da nossa ação, eu não estou dizendo que a gente tem que ficar em prece na hora que a gente acorda, a gente vai dormir porque a gente tem a nossa atividade, mas é a mente da gente, né? O momento, né, da gente poder, opa, deixa aqui, estou precisando fazer uma prece, fazer uma conexão aqui, dar uma respirada, que nem a gente faz tomar água, né? A prece é isso também, como se fosse uma água que a gente precisa todo o tempo estar, né, se hidratando. A prece é justamente para que a gente possa fazer essa conexão com as forças superiores. Né? E Emmanuel fala que as respostas às nossas preces nem sempre chegam de uma forma que esperamos. Muitas vezes ele vem de uma forma de paciência, força interior ou clareza mental. Né? Então, vamos ficar atentos, né? Vamos ficar bem para os sinais, que eles são muito sutis, eles não são assim abertos. Ei, faz isso, faz aquilo. São bem sutis. Né? E aceitar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Né? Deus sabe o que é melhor para todos nós. Né? Então, só para a gente poder fechar, né, que já está aqui no horário, né, que a prece, né, não é apenas uma prática religiosa, mas uma ferramenta de transformação espiritual e emocional. Né? Vamos relembrar também que a prece nos recompõe o nosso espírito, nos fortalece e nos coloca em harmonia com o universo. Né? E vamos fazer isso diariamente, né? Sempre, né? Todo dia. Né? Em qualquer momento, não precisa ser só na hora que vai dormir, não precisa ser na hora que vai acordar, pode ser 10 horas da manhã, a hora que você tiver, né, encontrar aquele momento, né, você agora, deixa eu conversar aqui um pouquinho com o meu anjo de guarda, né, não precisa ter hora marcada, né, faça, qualquer hora que você quiser, em qualquer momento, né, então, né, vamos tirar, né, vamos colocar isso na prática, né, a gente começa a treinar, né, da nossa prece, fazer uma prece sincera, né? Vamos tirar, nem que nem o evangelho a gente faz, que a gente, né, vai fazendo, o evangelho a gente abre, né? Bora fazer isso, para que ela se torne uma prática diária, né? Para que a gente possa formar esse escudo de proteção, né? Para a gente possa estar sempre nos refazendo diante das dificuldades, das adversidades, né? Porque a prece recompõe, como diz Emmanuel na mensagem 91 do livro Vinha de Luz. Quem puder, quem tiver, leia. É muito legal, muito importante, né? Dá um outro olhar. E quem também tiver o livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos, né, leia sobre essa comunhão com Deus, é a mensagem do estudo 19. Tá? Então, eu agradeço a todos pela paciência, né, e espero ter ajudado, contribuído, né, e esse estudo foi muito importante para mim, né, porque a gente precisa estar sempre tocada, lembrada, né, da importância da prece, né, desse refazimento que a prece, esse olhar que Emmanuel nos trouxe, né, que a recompõe, que a prece refaz. Né? E só para encerrar, diz assim, Emmanuel diz assim, ele nos explica que a prece atua como uma fonte de equilíbrio e renovação, oferecendo consolo e serenidade em momentos de angústia, tristeza ou desespero. Emmanuel destaca que a prece vai além de uma simples súplica ou agradecimento, ela é uma poderosa ferramenta de sintonia com o plano superior que ajuda a restaurar nossas forças interiores e harmonizar nossas energias. Então, vamos utilizar essa ferramenta mais vezes em nossas vidas. Muito obrigado, muita paz. Obrigada a todos.